Pronto, assim eu acho que ficou melhor, o celular tá mais seguro, porque eu tô usando esse microfone novo aqui, aí pega bem embaixo onde é o encaixe. Pessoal, e aí, como é que foi a virada do ano? Como é que vocês estão? Eu estava um pouco relutante, confesso, para fazer essa live. Faz mais de quase um ano que eu não faço ao vivo, né? Eu acho que talvez eu tenha que fazer um pouco mais. E eu estou com planos de fazer mais ao vivo esse ano, sabe? Eu vou convidar algumas pessoas, já até estava conversando, a Diva que está aí, é maravilhosa, é uma das nossas convidadas. Em breve a gente vai agendar uma live aí para falar coisas bem interessantes. Não vou antecipar o tema ainda para vocês. Inicialmente, eu quero falar que o nosso canal mudou o nome, Consciência Ramsar. Não vou falar sobre o motivo de ter mudado de nome, porque não é essa live que eu agendei para hoje, mas é interessante o motivo pelo qual eu mudei o nome da live, não, do canal. Então eu vou fazer uma live especial só para explicar. E, inicialmente, eu quero ampliar as fronteiras. Nosso canal não vai ser mais só de tarô, de astrologia. Eu quero trazer outros temas importantes e que tenham a ver com essa coisa de ampliar a consciência, né? Por isso que a Diva está aí, ela também vai fazer parte desse diálogo mais para frente, que a gente vai trazer esses temas de ampliar a consciência, né? Então, o tema da nossa live de hoje é sobre as energias do ano de 2026. Esse é o primeiro vídeo que eu pretendo fazer sobre essa questão, porque são muitas coisas que vão acontecer no ano de 2026. Tem muita mudança no céu, e assim como é em cima, é embaixo. É uma das leis herméticas, né, que está lá no livro do Caibalion. Quem já leu, quem já teve a oportunidade de ler sobre esse livro vai entender melhor o que eu estou falando, mas tudo que está acontecendo lá no céu traz um reflexo para nós aqui, réis mortais humanos, aqui na Terra, né? E não é pouca coisa, gente, é muita coisa. Já tem vários astrólogos aí que já tem vários vídeos falando, tem até algumas previsões muito catastróficas, apocalípticas, né? Eu sempre falo inicialmente que eu gosto de trazer uma visão mais realista, tá? Eu trago o que é cada aspecto que está acontecendo no céu. Agora, como que isso vai te impactar na tua vida pessoal? Eu sempre falo, tem que olhar o mapa natal, tem que fazer o paralelo com o mapa natal, certo? Por quê? Porque eu não gosto de fazer análise generalista. Então, o que eu trago de análise aqui é dentro do coletivo. Posso trazer algumas pinceladas para a pessoa fazer a reflexão dentro do individual, mas é sempre muito importante que você faça a análise do seu mapa natal, olhando para a sua mandala astrológica, conhecendo o seu ascendente, as suas casas, quais são os signos, quais são as casas que estão no signo, por exemplo, que vão ser mais mexidos, que vão ter mais mudanças, e o que elas falam. Porque aí sim a gente tem uma análise mais fidedigna do que realmente e como esses aspectos que vão estar acontecendo no macro vão estar impactando no micro, na sua individualidade, tá? Bom, então vamos começar falando das mudanças que a gente tem para esse ano aí. Me fala quem está na live, antes de tudo, antes de eu começar a falar. A Diva deu aqui disse oi para mim, mandou um superchat, obrigada, Diva maravilhosa. Eu não estou conseguindo ver, eu acho que eu vou abrir aqui no computador. Eu tentei inicialmente fazer a live pelo computador, mas não deu certo. Então, eu vou abrir aqui para ver o chat ao vivo, tá? Vamos ver se aparece aqui para mim, porque aí eu consigo responder pelo computador, certo, pessoal? Bom, não está aparecendo no chat, mas quem quiser ir falando, já pode ir falando comigo aí, eu vou estar respondendo no chat para vocês, tá? Até para eu saber quem está comigo na live, porque eu não consigo ver. É diferente do Insta que aparece, né, o nome da pessoa. Aqui no YouTube só aparece se a pessoa interagir no chat comigo, tá bom? Então vamos começar.
Esse ano a gente tem muitas mudanças no céu em definitivo. Ano passado nós tivemos uma pincelada de como seriam essas mudanças e a gente já viu que esse ano começou quente, fervendo, né? Tivemos aí muitas coisas já, hoje ainda é dia 6, e já teve várias coisas acontecendo dentro da geopolítica, na visão macro. Bom, no ano de 2025, nós tivemos aí uma estreia de Saturno e Netuno em Áries, e também de Urano em Gêmeos. Só que devido à movimentação de retrogradação, eles retornaram aos últimos graus dos signos nos quais eles estavam, que no caso de Urano é Touro, e no caso de Netuno e Saturno é Peixes, certo? Então, já deu para sentir mais ou menos qual seria mais essa energia desses planetas lentos, mais lentos, e como que elas vão impactar na coletividade. De lá para cá, a gente teve um ano um pouco agitado, né? Oi, Cris, tudo bem, meu amor? Muito feliz ano novo. Quem mais está aqui? Carlos também, muito bom, obrigada por estar aqui com a gente. A Diva, já falei oi para ela. Eu estou agradecendo as pessoas que estão aqui comigo. Então, voltando. Então, a gente já deu para sentir aí um pouquinho dessa energia, e é claro que eu não quero me ater muito às questões técnicas, mas eu já antecipo que vai ser uma live não muito pequena, então prepara aí um cafezinho, uma água, senta, porque a gente tem muita coisa para conversar, tá? Deixa eu colocar esse microfone aqui para eu não ficar segurando. Acho que é melhor, né? Mais confortável, até para eu olhar minha colinha aqui, porque são muitas coisas. Então, a gente tem alguns ingressos planetários. Esses planetas, eles voltaram, devido ao movimento retrógrado, eles voltaram aos últimos graus lá dos signos que eles já estavam. Mas esse ano eles vão ingressar de vez e vão ficar por longo período em Áries, em Gêmeos, né? Então, a gente tem aí, primeiro falando de Netuno. Netuno, ele é um planeta lento, ele demora mais ou menos 14, 15 anos em cada signo. A última vez que ele esteve lá em Peixes, ele entrou em Peixes em 2012, e agora está saindo em definitivo em 2026, né? Então, olha só o tanto de coisa que teve aí dessa energia de Netuno em Peixes, fazendo essa retrospectiva. A gente teve algumas questões que envolvem fenômenos da natureza, catástrofes naturais, teve a pandemia, que eu não vou falar para não bloquear aí para o YouTube não travar a nossa live, também. Então, Netuno, ele traz essa energia em Peixes também da questão de exílio, de refugiados, né, exilados, refugiados, novos vírus, coletividade, doenças, vírus coletivos, como foi o que a gente realmente viu, né? E agora, em Áries, é uma energia completamente nova. É um novo ciclo, porque Áries é o primeiro signo da mandala, né? Começa a mandala a partir de Áries, quando eu falo da astrologia natural. Então, é o signo da iniciativa, da casa 1, falando da astrologia natural. Então, ele traz essa coisa de empreender, de se arriscar para o novo, de se aventurar, né? De ir para algo novo. A última vez que a gente teve Netuno em Áries foi há 165 anos. Então, nenhum de nós que estamos aqui vivo, nesse momento, né, vivemos essa energia já na nossa vida e não temos essa energia no nosso mapa natal. Apenas aqueles que nasceram do ano passado para cá pode ter no momento em que ele entrou rapidinho e fez o movimento de retrogradação em Áries. Mas a partir desse ano é que a gente vai ter essa nova geração com o mapa natal, com a energia de Netuno em Áries, certo? Então é muito significativo. E não é só isso, porque a gente tem os outros planetas lentos que também entraram tudo ao mesmo tempo. Isso é muito significativo no céu. Isso representa realmente um novo ciclo começando para a humanidade. Então a gente precisa realmente avaliar a quebra de paradigmas, velhas estruturas que vão ser dissolvidas. Então o Netuno, ele traz justamente isso, a dissolução do mundo como a gente conhece,
né? Ele dissolve, ele é aquele que ele joga uma neblina, uma cortina de fumaça, então ele vai trazer essa energia de dissolver o mundo como a gente conhece, as velhas estruturas. É como se viesse um novo ciclo, um novo paradigma, uma nova ordem mundial a partir de agora. Então a gente já viu aí na questão geopolítica algumas movimentações e que é até um pouco preocupante, mas eu ainda não vou me ater sobre essas questões, deixa eu trazer para vocês os aspectos em si, porque aí a gente depois, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre isso, porque senão vai ficar muito grande essa live. Então ele traz essa dissolução do mundo como a gente conhece, da sociedade como a gente conhece, dos sistemas como conhecemos, né? E olha só, como que isso é significativo. Então ele vai entrar agora em Áries, em definitivo, no dia 25 de janeiro, então ainda esse mês já começa essa energia, tá? De 2026 ele vai ficar em Áries até 23 de março de 2039. Tá, pessoal? Então a gente tem essa energia de Netuno em Áries nesse período, que não é um período curto, é um período que realmente ele traz mudanças de uma geração para uma geração, porque são planetas lentos, então ele traz essa coisa do geracional, né? Mudanças dentro daquela geração. Essa geração vai trazer esse impacto, essa energia muito forte. Mas nós que já estamos, para quem está nascendo, mas nós que já estamos aqui, que vamos viver os impactos dessa mudança, talvez seremos os que vão ser mais impactados, que sofreremos mais com essa mudança, porque nós teremos que fazer uma ruptura entre o velho e a chegada desse novo, ou dessa nova ordem, tá? Então é um ciclo que, esse fechamento dele, então essas últimas semanas em que ele entra em Áries, a gente ainda vai ver muita coisa. Netuno está fazendo conjunção com a estrela Chet, a estrela maligna, então ela traz essas mudanças e esses fechamentos de ciclos, e muitas vezes essas mudanças e fechamentos de ciclos, eles podem ser violentos, tá? Violentos, infelizmente tem que falar sobre isso. Mas aí vamos falar do que ele vai favorecer, quais são os signos que vão ser favorecidos com essa energia de Netuno em Áries. Os signos de fogo, então Leão e Sagitário, porque formam um trígono, que é um aspecto favorável. Quem estarão sendo desafiados? Quem tem signos fortes no mapa, que são Câncer e Capricórnio, estarão formando quadratura, e oposição a Libra. Libra também terá essa energia de desafio, mais forte que os outros. E o meio do céu e o fundo do céu, né? Forma essa quadratura, então. Se você tiver o ascendente em Áries, certo? Agora, o que a gente tem de positivo nessa energia de Netuno em Áries? Bom, Netuno, ele traz essa energia ele é o regente de peixes, né? Então ele entrando em Saturno, ou em Áries, ele não está numa posição muito confortável, ele está saindo da casa dele, então ele vai ficar num lugar que ele não se sente confortável. É uma energia de fogo, ele rege água, então ali traz um conflito, né? Um certo desconforto. Mas o que ele pode trazer de benefício para Áries? Ele traz uma abertura para a consciência mais transcendental, né? É um chamado para nos conectarmos com o nosso eu superior, com a espiritualidade, essa busca do espiritual, essa busca de compreender algo que é maior do que nós, né? Isso se a pessoa tiver nessa consciência mais desperta. Mas se ela tiver numa consciência ainda do efeito manada, se ela tiver nessa consciência um pouco ainda adormecida, encoberta pelo véu, porque Netuno traz essa energia do véu, ela tende a aumentar. E é um pouco preocupante, porque quando ele entra em Áries ele também traz essa energia muito forte do patriarcado, ele traz muito forte essa energia do arcano, do imperador. Então, ele pode trazer um certo fanatismo. Tá? Então, essa energia no negativo, ela é um pouco preocupante, ela pode trazer um certo fanatismo, tanto na questão religiosa, quanto na questão política. E olha só, a gente vai entrar aqui, 2026 é um ano de eleição no Brasil.
Então fica o alerta aí, todo mundo liga as anteninhas, as estrelas, para a gente, quando chegar na época das eleições, em que ele já vai estar consolidado em Áries, observar como é que vai ser essa energia, porque infelizmente muitas pessoas ainda vibram nessa energia dentro do negativo. Como é que vai estar essa energia na coletividade? É possível que a gente tenha movimentos de fanatismo político, então a gente precisa ter muito cuidado e estar muito desperto em relação a isso. Certo? Então, além disso, ele pode trazer essa coisa do vício, ampliar o vício, o entorpecimento, porque Áries fala da casa 1, a casa 1 é o eu. É como eu me vejo, como eu me mostro para o mundo, como as pessoas me veem, né? Então, eu não quero me ver, eu não quero me enxergar, então eu vou me afundar nos vícios, não somente vícios de substâncias, né? Como a gente conhece dentro da maioria das vezes, mas também vícios nos jogos, vícios em redes sociais, vícios em compras, qualquer tipo de coisa que te desprenda da realidade, te coloque num mundo de Bob, no mundo de fantasia. Essa energia dentro do negativo, tá? E traz muito forte o que eu falei também já, do comportamento de manada. E Jung fala que isso é gerado dentro do inconsciente coletivo. Então, Netuno em Áries, ele traz esse reforço do comportamento de manada. A gente tem que estar muito, muito, muito desperto em relação a isso. Então, o que seria esse comportamento de manada? É como se fosse um rebaixamento da consciência individual. Eu me desconecto da minha essência, de quem eu sou, né, e ajo conforme a coletividade, conforme a maioria, conforme todo mundo, esquecendo da minha identificação, de quem sou eu. Então, uma das questões que a gente pode fazer, essa reflexão, esse exercício, com essa energia de Netuno em Áries, é justamente perguntar quem sou eu, me fazer constantemente essa pergunta, quem sou eu? Buscar essa identificação com o eu, com a minha identidade, com a minha persona, porque é o exercício justamente da casa 1 e de Áries, tá, gente? Então, é um alerta que eu faço, porque muitas pessoas, elas vão tender a fazer o efeito de manada, ficar no fanatismo, a ter esse rebaixamento da consciência do individual, por conta dessa energia de Netuno, que vai durar por muito tempo, porque a gente viu aí que vai até 2039, tá? E aí, para reforçar isso, a gente tem a energia de Saturno, que vai entrar em Áries também, e Saturno em Áries, ele vai ampliar até certo ponto essa energia, dependendo da sua vibração. Eu sempre falo isso. Isso daqui, gente, não é uma coisa extremista que todo mundo vai viver igual, não vai, porque cada ser é único. Vai depender da sua vibração, de como você está vibrando, porque você atrai aquilo que você vibra. E se você estiver vibrando numa energia mais baixa, mais densa, é claro que você vai atrair o negativo disso aqui, dessa energia. Isso em todos os aspectos que eu vou falar aqui. Agora, se você estiver buscando a amplitude da tua consciência e buscando se conectar com uma vibração mais elevada, é lógico que você vai atrair o positivo, que é maravilhoso, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de Saturno em Áries. Saturno, as pessoas têm medo de Saturno, eu acho até engraçado, porque quando a gente fala da mitologia, ele era aquele que castrava, né, ele comia os filhos, e, enfim, ele repetiu um pouco o ciclo do pai dele, né, que foi Urano. Mas ele é o rei do tempo, é o senhor do tempo, o senhor do karma, então ele traz uma energia de castração e está muito relacionado com a energia de causa e efeito, né, causa e efeito. Então, ele vai entrar em Áries, em definitivo, no dia 13 de fevereiro de 2026. E ele fica um pouco menos tempo do que os outros planetas, ele fica mais ou menos 2 anos e meio, até no máximo 3, dependendo da movimentação de retrogradação que ele vai fazer. Aí, nesse caso, ele entra em 13 de fevereiro de 2026, em Áries, e vai permanecer em Áries até 13 de abril de 2028, tá? Então, ele vai trazendo a energia de limites, disciplina, organização do tempo e situações que levam ao limite. Então, situações que observem na sua vida, tá? Desde a primeira entrada dele
em 2025, com a energia de retrogradação, que ele voltou para Peixe, mas que agora ele está voltando novamente para Áries e ficando aí por quase 3 anos. Observa o que mudou nesse período, na sua vida, porque ele tende a quebrar estruturas que não têm sentido, que não fazem sentido, situações que várias situações na nossa vida vão chegar ao limite para que a gente entenda que realmente aquilo não é certo. É como se eu estivesse construindo um castelo num terreno arenoso que não me dá firmeza. Então Saturno vem justamente para te mostrar, olha, isso aqui, ele vai balançar as estruturas e ele vai mostrar, isso aqui não é firme, ele vai destruir aquilo. E literalmente destrói, tá, gente? Isso destrói. A gente teve vários exemplos, inclusive no período que Saturno estava em Áries, próximo de Netuno, né, que eles vão fazer essa conjunção em fevereiro, eu vou falar dela, mas quando eles estavam próximos, teve até uma estrutura de uma ponte que caiu aqui no Brasil, acho que foi no Nordeste, que ligava Teresina a São Luís, volta lá nesse período, eu não lembro a data exatamente, mas foi justamente nesse período dessa influência de Saturno e Netuno que ele mostra a quebra de estruturas. Então, o que acontece? Aquilo que você vai levando pelas coxas, que não é bem feito, que você estava trazendo, tipo assim, uma enganação, é Netuno, o véu, está se iludindo, aquilo que, na verdade, você não quer ver uma realidade que está ali na tua frente, mas você tapa o sol com a peneira, tapa os olhos, para não enxergar. Saturno vem justamente para tirar esse véu e mostrar, olha, tá errado, é assim e acabou. Eu vou te mostrar qual é o caminho, nem que isso doa. Porque ele é assim, ele traz essa energia, e por isso que as pessoas têm medo, né? Porque é um pouco até inflexível, assim, traz uma energia de um contraste muito grande, certo? Então é a forma como lidamos com o tempo também vai mudar. Como que você está lidando com o seu tempo? Se você está muito nessa energia do automático, se você está muito nessa coisa dentro da Matrix, inserida na Matrix, esquecendo de olhar para aquilo que é essencial, Saturno ele vai te puxar. Nem que seja para você cair ali, machucar o joelho e cair em si, de que está tudo errado, que você tem que olhar mais para você, que você tem que olhar para as coisas que são essenciais e que fazem sentido para a sua vida, né? Então, Áries é aquela energia impulsiva, de início, né, cardinal, quer começar, mas Áries tem um problema, ele começa, muitas vezes ele não termina. E com Saturno em Áries, essa energia, ela tende a ser um pouco mais rígida, mas ele te traz uma restrição, uma limitação daquilo que você vai fazer. Então, agir por impulso vai ser um problema, porque se você agir impulsivamente, você vai quebrar a cara. Ainda mais com Netuno ali próximo. Então, cuidado para não cair em golpes, né, não cair em golpes virtuais. Isso vai aumentar muito nesse período, então tem que estar muito ligado. Então, Saturno, ele pede para pensar antes de agir. Tá? E ele vai fazer o quê? A pessoa que tem Áries forte no mapa, ele está pedindo para você pensar, planejar, usar estratégia antes de agir impulsivamente, tá? Então ele também vai pedir assim para você ter um senso de autocontrole, uma autodisciplina e um direcionamento nos seus objetivos. Então não é só simplesmente eu quero fazer. Por que eu quero fazer? Isso realmente é importante? Isso vai agregar? Isso vai mudar a minha vida? Eu tenho condições materiais de consolidar? Então, nesse sentido, Saturno em Áries, ele é positivo, junto com o Netuno. Por quê? Porque o Netuno ele traz os sonhos, as projeções, as perspectivas para o futuro, de querer realizar um futuro. E Saturno ele vai te trazer a concretização, a forma, o meio de consolidar isso. Então, se você conseguir canalizar essa energia de Saturno e Netuno em Áries, é possível que você consiga, daqui ao final de 3 anos, ter construído ou mudado a sua realidade de forma muito positiva. Ainda mais se essa energia está na casa 1, na casa 2, que fala de finanças, casas que tenham a ver com a materialidade, com o autocuidado, com o corpo, entendeu? Então, vai com sua casa 10, né? Então, assim, no início, todo desconforto, gente, ele tem um porquê. Então, o Saturno ele vai trazer esse desconforto no início.
tá? Porque não é legal você mudar sua rotina, você se disciplinar, você ter que acordar no horário, você ter que seguir um padrão, uma ordem, né? Isso não é, para quem não está acostumado, é difícil, mas no futuro você vê que vai fazer sentido, vai ter um porquê, e então ele vai juntar essa energia de Netuno, que te traz essa coisa de sonhar, e a concretização. Saturno vai te dar a possibilidade de concretizar esses sonhos, de forma lógica, palpável, nada de mágica, porque Netuno traz essa coisa da mágica, amanhã eu vou amanhecer rica, vou ganhar na Mega Sena, ganhei na Mega Sena, tô rica. Não, Saturno fala que as coisas que realmente importam, elas demandam tempo, dedicação, disciplina, tá? Então é você fazendo o seu movimento para chegar até onde você deseja. Então, nesse sentido, é muito positivo para quem tem um plano a médio e longo prazo, concretizar esse plano, tá? Bom, a outra energia, então, que a gente vai falar, que é a energia de Plutão em Aquário. Plutão está em Aquário, mas ele vai estar, assim, em destaque esse ano, tá? Porque ele vai estar tocado pelos eclipses que a gente vai ter. 2 eclipses vão tocar Aquário-Leão. Tá? Então vai ter tipo um start de transformação de catarse, ele vai acelerar as transformações. Então uma das questões que faz com que esse ano seja muito especial também é essa, tá? Então Plutão, eu até fiz uma colinha aqui, Plutão ele entrou em Aquário em 23, a primeira vez, né, em 23 de março de 2023, fez um movimento de retrogradação e entrou em definitivo em Aquário no início de 2024, certo? Então ele vai ficar de 23 de março de 2023 até 19 de janeiro de 2044. Gente, há muito tempo, é uma transformação, assim, geracional mesmo, né? Então, a última vez que a gente teve essa energia de Plutão em Aquário foi há 250 anos atrás. Eu já tenho algumas lives que eu já falei disso, aí sempre são lives que eu falo sobre essas questões, dá uma olhada aí no meu playlist das lives, que eu falo com mais detalhe dessa energia do Plutão em Aquário. Então foi em 1789 a 1799, que foi justamente quando a gente teve a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela trouxe o início, né, dessa energia das polaridades, esquerda-direita, e a gente vê que nos últimos anos isso se intensificou. Não é à toa, gente, essa energia de Plutão em Aquário, ele intensifica essa questão dessa polarização. Mas mais do que isso, ele provoca uma revolução. Então, ao final, até 2044, a gente vai conhecer, o mundo que a gente conhece hoje não vai existir. Vai ser um outro mundo. Como vai ser? Não sei, tá? Não sei. Mas vai ser uma outra ordem mundial, tá? Uma outra ordem mundial. Então, ele traz profundas transformações sociais, tá? E nessa energia aquariana, e aí vocês veem que nos últimos anos a gente teve um boom aí da IA, né? Da inteligência artificial. Então, junto com a entrada de Urano em Gêmeos, esse boom tecnológico ele vai ampliar, tá? Além disso, a gente vai ter realmente avanços na questão da corrida espacial, certo? A gente vai ter avanços na corrida espacial, a gente já teve algumas coisas, vamos ter aí talvez realmente contato com outros seres, né, além de nós não somos os únicos especiais que estamos no universo inteiro povoando um planeta minúsculo, né, então existem muito mais coisas aí que a gente nem faz ideia, e essa energia de Plutão em Aquário, ele tende a revelar, trazer essas revelações aí. Então a gente vai ter essas mudanças geopolíticas, a gente já está vendo essa mudança geopolítica, e é uma mudança de ideologia também, mudanças ideológicas ao longo desse período, e esse Plutão, ele mexe com o inconsciente das massas, tá? Então ele traz essa morte e renascimento simbólica, não é uma morte, não gente, não é morte física não estou falando disso, pode acontecer?
Pode acontecer, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma ressignificação de padrões, ressignificação de pensamento, uma ressignificação do ser, de como a humanidade se enxerga como espécie, como ser humano. Isso é muito, muito significativo. Quando a gente vai na raiz do nome Plutão, vem de Pluto, que significa o rico, e ele fala das riquezas do subsolo. Né? Então a gente fala aí do petróleo, fala das terras raras, então a gente já vê aí uma movimentação dos grandes polos econômicos em busca de buscar territórios, então luta por territórios em função do que está no subsolo, nas riquezas do submundo, né, nas riquezas que estão abaixo da terra, que tem a ver com Plutão. Então a gente vê essa guerra da Rússia, Ucrânia, agora Estados Unidos, Venezuela, Brasil, que isso também não é à toa, o Brasil também está ali na vista deles, a América Latina como um todo, vê lá a China. Então a gente vê que existe uma movimentação de interesses por conta de busca de riquezas debaixo do solo, tá? Isso tem a ver com Plutão em Aquário, tem a ver com essa mudança energética que a humanidade toda está vivenciando. Essa energia de Plutão em Aquário, ele também traz essa coisa muito forte, gente, de movimentações do planeta Terra em si. Então, nesse período, a gente também pode ver mais agitação das placas tectônicas, terremotos, erupções vulcânicas, com a energia de Netuno também maremotos. Então, e tudo isso vai depender muito dos aspectos que eles vão estar fazendo no momento do céu, tá? Então é muito interessante a gente estar de olho nisso. Agora a gente vai falar de... E aí por que eu falei disso? Porque a gente vai ter a entrada de Júpiter em Leão. Júpiter em Leão, Leão é o opositor complementar, né, o signo que fica de frente para Aquário. Então eu tenho ali Leão, quem é leonino, como eu, os primeiros graus de Leão já estão sentindo transformações profundas nos primeiros graus. Quem nasce nos primeiros dias, os aniversariantes dos primeiros dias de Leão, já tiveram mudanças bem, talvez até traumáticas na vida, dependendo de onde toca esse eixo, né, nas casas astrológicas, por conta dessa energia de Plutão, porque Plutão ele transforma, tá? Ele traz essa energia de transmutação muito profunda, ele traz o que está debaixo nas sombras e revira e traz à tona a luz, tá? E isso significa, sim, morte e renascimento, simbolicamente e até fisicamente. Tá? Falando dentro da nossa realidade. Mas o que acontece? Júpiter ele está em Câncer, né? Então, até o meio do ano, em 30 de junho de 2026, ele vai entrar em Leão. E vai ficar em Leão até julho de 2027. Então, Júpiter ele é mais rápido, ele também fica um ano em cada signo, praticamente, né? Então, Júpiter ele é o planeta que é chamado de o grande benéfico. Ele traz a sorte, a fluidez, né? E ele traz uma expansão. Só que eu sempre falo, gente, olha, porque ele é um expansor, né? Ele vai expandir a tua vibração. Se você estiver vibrando positivo, ele vai expandir essa vibração de forma positiva. Agora, se você estiver vibrando no negativo, ele vai aumentar esse negativo. Então tem que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque eu já vi, analisando mapas, trânsitos que pareciam super favoráveis de Júpiter e, na verdade, a pessoa vivia, assim, uma situação muito complicada na vida. Por quê? Porque estava vibrando uma energia mais baixa. Então, por isso que a gente tem que se vigiar muito sobre isso. Mas, assim, olhando para Leão, Leão rege a casa 5. A casa 5 fala da criatividade, fala do lazer, como é que eu convivo com lazer no dia a dia, daquilo que eu crio, do meu legado para o mundo e da minha essência. Ou seja, o que eu crio, a minha essência que eu deixo para o mundo, o meu legado, né? Então, ele traz essa energia do pioneirismo, da expansão criativa, da criatividade. Ele fala dos filhos também, das suas relações com os filhos, tá? Mas é um ano, quando ele entra em Leão, ele traz uma energia positiva. Então, para você criar algo novo, algo que, sabe,
vai trazer essa energia muito grande, então a gente vai ver coisas novas aparecendo, autorais, muito legal isso. Mas ele também traz destaque a grandes figuras de lideranças, pessoas que estão na mídia, atores, artistas, enfim, músicos, né? E vão estar em destaque, tanto para o bem quanto para o mal, como eu falei, depende do toque e da vibração, né? Ele sempre vai aumentar, ou para o bem ou para o mal, certo? Então, essas pessoas vão estar mais em destaque. Como a gente vai ter nos primeiros graus uma oposição, assim que ele entrar em Leão, ele vai fazer oposição direta a Plutão, essa energia ela vai estar mais ou menos lá no período de julho a agosto, e se eu for expandir por aproximação, ela vai começar de maio até dezembro, mas ela é exata mesmo de julho a agosto. Nesse período de julho a agosto, o que a gente vai ter? Adivinha? Adivinha, Brasil? Adivinha? Copa do Mundo! E aí, nessa Copa do Mundo, a gente vai ver muito brigas de ego, porque é muito essa energia de Plutão em oposição a Júpiter. Grandes figuras, grandes destaques brigando por poder, por aparecer mais. Então, talvez, nesse momento, a gente perca um pouco o sentido original da Copa, que é a confraternização dos povos, de uma competição justa, competir, que vença o melhor e tudo mais. A gente sabe que é uma competição muito disputada, de elite, né? Mas a gente vai ver ali, talvez, uma certa manipulação de poder. Grandes lideranças ou grandes destaques utilizarem essa energia, esse evento para objetivos egóicos, tá? Infelizmente, a gente pode ver isso aí, certo? Lembrando que a Copa do Mundo ela vai iniciar dia 11 de junho e vai finalizar 19 de julho, é bem nesse período em que a gente tem essa oposição de Júpiter e Plutão, tá? Então a gente também pode ter uma expansão do fanatismo, uma certa energia, como eu falei, de briga de poder, e cuidado com o caos social, né? Um caos social. Uma outra energia que a gente vê muito com essa influência de oposição de Plutão e Júpiter é o que a gente já está vendo, uma movimentação geopolítica que ainda não está muito clara, mas que pode estar aos poucos se consolidando, infelizmente, que é grandes líderes fatiarem o planeta em áreas de interesse. A gente vê aí, né, Estados Unidos, Rússia, China, existe ali uns locais de interesses, como eu falei lá do Pluto, do subsolo, riquezas, e já vê uma movimentação de quererem abocanhar os territórios, como se a gente estivesse voltando lá no colonialismo, né, gente? É uma coisa bizarra isso, na época do imperialismo e tudo mais. Eu não vou falar de história, nem de geopolítica, não é a minha área de domínio, e eu acho que foge da nossa live. Mas isso já está se manifestando, a gente já está vendo isso, e isso também é uma influência dessa energia de Plutão, como eu falei antes, e vai estar mais intensificada nesse período aí do ano, tá? Mas o que a gente tem, então, de negativo é o aumento do egocentrismo, o aumento do autoritarismo, com essa energia aí de Júpiter em Leão, e ainda mais no período que ele estiver em oposição a Plutão, tá? O que a gente tem de positivo? Já falei, coragem, altivez, você vai confiar mais no seu taco, no seu potencial, nas suas habilidades, as criatividades, potencialidades criativas afloradas. Eu sei o que eu sou e o que eu sou capaz de fazer. Muito legal isso, e essa coisa da generosidade também, porque Leão, ele rege o coração, e ele traz essa amplitude da generosidade também dentro do coletivo, tá? Bom, desculpa, ainda falando de mudanças, a gente tem outro planeta muito importante, que vai mudar de signo esse ano, que é Urano, né? E Urano, gente, é outro que o pessoal tem medo. Realmente, porque Urano sabe aquela pessoa imprevisível? Vamos personalizar Urano, né? Como se fosse uma pessoa. É aquela pessoa imprevisível que você não sabe o que esperar. É Urano, entendeu? Ele traz essa energia da imprevisibilidade, né? Então, onde ele toca, não será nunca mais como era antes. Com certeza não será. Então, ele está saindo de Touro. Então, os taurinos, eles podem estar dando graças a Deus, né? Porque graças a Deus que Urano está saindo da casa de Touro, porque com certeza eles tiveram mudanças
bem, talvez até traumáticas, né, na vida, e que foram irreversíveis. Mudança, assim, 360 graus. Mudar a cabeça, mudar a vida, muda tudo, sabe? E essa mudança, tudo que vem com a mudança, gente, às vezes não é confortável. Então, mudar dói, né? Você sai de uma zona de ordem e vai para um caos. Esse caos, ele tende a ir para a ordem novamente. Mas até chegar nesse novo movimento de ordem, leva um tempo, né? É o período de acomodação que a gente fala. Então ele vai entrar, ele já esteve em Gêmeos no ano de 2025, já deu para sentir algumas coisas, mas ele vai entrar em Gêmeos agora em definitivo em 2025, em 2026, no dia 25 de abril de 2026, tá? E vai ficar lá até 22 de maio de 2033. Nesse período, ele vai... Gêmeos é um lugar confortável para Urano, ele faz trígono, ele é regente de Aquário, Urano, então ele faz trígono com Aquário, faz trígono com Libra, então essa energia mental de ar vai estar muito forte no céu, então ele traz essa energia de renovação, de inovação, então aí que vai amplificar essa energia junto com Plutão, trazendo assim, mais inovações tecnológicas, a IA despontando, essa guerra que está existindo aí sobre quem comanda as IAs, vai aumentar e vai trazer novidades, tá? Então, ele traz mudanças e avanços tecnológicos inimagináveis, revolução na educação, então as pessoas vão reaprender a forma de aprender, né? Então, hoje em dia, talvez essa educação tradicional ela vai mudar, ela não vai mais existir daqui a uns anos, a IA vai estar aí, não vai fazer sentido a gente manter uma educação tradicional. Então, a forma de locomoção também vai mudar, a gente já tem aí um crescimento dos carros elétricos, então a gente tende a ter novidades nessa área também, com mais tecnologia, tá? E a forma de comunicação, a gente já tem aí um boom das redes sociais, isso vai aumentar mais ainda, então a gente não sabe ainda o que vai vir, mas vão vir coisas novas, novidades, que podem ser boas, mas se não souberem ser utilizadas, não vai ser bom. Tudo tem o potencial, os dois lados, né, gente? O bom e o ruim. Então, se a gente potencializar o negativo, é claro que vai prevalecer o negativo. Então, a gente tem que saber e ter uma visão crítica de tudo isso, de todos esses avanços, se realmente faz sentido isso para a humanidade, como que isso vai trazer em relação às questões trabalhistas, a questão, uma polêmica, que é essa coisa de substituição da mão de obra pela tecnologia, pela IA. Então, tudo isso vai vir muito à tona, tá? Muito à tona. Então, a gente vai ter aí, como eu falei, com a energia de Plutão em Aquário e quando Urano entrar em Gêmeos, mais avanços nessa questão da expansão espacial, da exploração espacial, tá? Então, outra coisa que a gente pode ter também é a abertura de consciência em momentos de disrupção na questão individual. É você, de repente, entrar em bug com as suas crenças e falar, meu Deus, será que isso faz sentido? Por quê? Porque a gente está entrando no domínio de Gêmeos. Gêmeos é regido por Mercúrio, né? E ele fala da mente. Então, as mentes vão estar mais agitadas, pode aumentar a agitação, a ansiedade mental, a ansiedade vai estar maior. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Essa coisa das redes sociais, ela traz esse aumento da mente agitada, a mente trabalhando de uma forma que foge do nosso padrão comportamental, isso vai alterar o comportamento também. Então, muita atenção, principalmente para os jovens, para os adolescentes, né, eles são os mais, talvez, vulneráveis nessa mudança, porque vai trazer mais informação, e isso pode não ser muito, acredito que não é positivo. A gente tem que ter um limite para tudo, tem que ser tudo muito dosado, tudo que é em excesso não é positivo, tá? E com isso a gente tem pode ter com essa energia de Netuno em Áries, que fala do eu, e como eu me mostro para o mundo, a gente pode ter sim um distanciamento social ainda maior, né, do que o que a gente viu depois de 2020 para cá, que eu não vou falar o nome para não ter problema com o canal. Então, gente,
além das questões positivas, que são inúmeras dentro da tecnologia, das descobertas científicas revolucionárias, a gente tem que ter cuidado com essa questão também do individual, certo? Como que a gente vai lidar com todas essas informações que vão vir ainda mais? Como que nós vamos trazer isso para o nosso eu, para não nos como é que eu falo? A palavra que eu falei aqui não nos desidentificarmos com a nossa essência. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, a gente também vai ter essa renovação de conteúdo, produtores de conteúdo digital, a dica, a mensagem que vai ficar como reflexão, eu me incluo também nisso, o que você vai fazer esse seguinte questionamento, o excesso de informação pela informação versus a produzir aquilo que realmente faz sentido. Eu não sou uma produtora que estou aqui o tempo todo, eu de vez em quando apareço. Por quê? Porque eu só faço aquilo que para mim faz sentido. Eu não quero encher as pessoas de informação, eu quero que as pessoas encontrem sentido no que eu falo, entende? Então eu acho que é muito importante a gente ter existe uma linha tênue sobre isso, entendeu? A gente ter esse olhar crítico, porque a gente vai ter ainda mais produção digital, só que uma produção digital pífia, posso falar assim, superficial demais, que não faz sentido nenhum, que não agrega em nada, entendeu? Então, eu faço essa provocação, então, para a gente refletir naquilo que realmente faz sentido e produzir o que faz sentido, e o que forma a essência das pessoas, porque nessa energia de Urano em Gêmeos, a gente vai ter isso ainda mais, e a gente precisa ter esse olhar crítico sobre a nossa responsabilidade quanto à produção de conteúdos, tá? Bom, agora vamos falar dos planetas pessoais e dos eclipses, tá, gente? Já tem 49 minutos de live, vamos tentar acelerar esse finalzinho para não ficar tão longo, não ficar tão cansativo, tá? Bom, nas retrogradações, a gente vai ter as retrogradações de Mercúrio. Todo ano Mercúrio fica retrógrado 3 vezes, tá? Isso é de praxe. Ele é um planeta pessoal, e esse ano ele está interessante porque ano de 2025 ele ficou retrógrado nos signos de fogo. Esse ano ele vai ficar retrógrado nos signos de água. E água fala de emoção, sentimento, né? Então ele vai trazer assim uma reavaliação sentimental, cura e busca de cuidados com a mente, pessoas que vão realmente buscar mais esse cuidado com a mente, terapias. Então a gente vai ter mais propostas de pessoas trabalhando com terapias novas, mas também essa busca aumentada, porque a humanidade vai sentir a necessidade emocionalmente de fazer uma reavaliação das suas emoções, sentir que eu estou muito no automático, eu estou muito no superficial, eu estou muito desconectado da minha essência. Então essas retrogradações de Mercúrio, ela vem justamente para fazer com que nós façamos esse exercício de olhar para dentro, tá? Então, é provável que durante esse período também as pessoas estejam muito à flor da pele, com as emoções à flor da pele, mais sensíveis, ou chorosas demais, ou um estopim, irritadas demais, porque a gente vai ter o ano de Marte, e depois eu vou falar sobre isso, vou fazer uma live só sobre isso, mas também vai ser um momento para você fazer as pazes e a cura com o seu passado. Né? Então, essas terapias que tratam as questões do passado, constelações, cura da criança ferida, voltar no passado, até de repente fazer algumas, não recomendo assim, aleatoriamente, só com um sentido e com uma indicação, fazer como é que fala? Vidas passadas, regressões e tudo mais. Isso vai estar muito em destaque, tá? Então, essa energia de Mercúrio, ele pede quando ele estiver nos movimentos retrógrados. E quando é que ele vai ficar retrógrado em 2026? Vamos lá para as datas, anotem aí. A primeira retrogradação dele já vem em fevereiro, tá? Então, fevereiro vai ser um mês muito crítico para a gente. Então, a gente tem a criticidade em janeiro, em fevereiro, em março, o primeiro trimestre do ano de 2026 vai ser bem crítico.
Depois a gente tem abril, né? E depois julho, também crítico, e novembro, tá? A gente tem esses meses aí que serão mais críticos energeticamente, devido às movimentações que a gente vai ter lá no céu, né? E aqui, as datas de Mercúrio retrógrado vão ser 26 de fevereiro a 20 de março, em Peixes, tá? Quem tiver pontos importantes em Peixes, vão estar sendo mais mexidos. 29 de junho a 23 de julho, também em Câncer, quem tiver Câncer forte também vai ser mexido mais fortemente. E 24 de outubro a 13 de novembro em Escorpião, também quem tiver forte Escorpião vai ser mais mexido. Não é que é só esses 3 signos que vão ser mexidos, todos seremos mexidos, porque é um planeta pessoal, tá bom? Mas esses 3 signos de água serão mais fortemente impactados. Então, quais são os pontos importantes? Sol, ascendente, lua, meio do céu, fundo do céu, o descendente, que é a casa 7, são os pontos astrológicos que vão estar sendo mais energeticamente impactados, e se você tiver um desses 3 signos, nesses pontos, no seu mapa natal, você vai sofrer mais essa energia, tá? Olha o seu mapa natal, não conheço meu mapa natal, ou fala comigo aqui na descrição, tem o contato, ou vai lá no Astrolink só para você fazer a sua mandala, com a data de nascimento, a hora que você nasceu e o local, você já tem a mandala do mapa natal com o ascendente, sabendo as casas. Aí você vai entender onde que vai pegar essas casas aí. Bom, o outro planeta que vai estar retrógrado esse ano, que ele não fica muito retrógrado, mas quando fica também mexe muito com a gente, porque é um planeta pessoal, é Vênus, tá, gente? Vênus vai ficar retrógrada no período de 3 de outubro a 13 de novembro, em Escorpião. Então, não tá fácil a vida para aqueles que têm signos em água, não tá fácil. Eu sinto lhes dizer, tá? Também vai pegar um pouquinho de Libra, tá? Porque ele começa retrógrado em Escorpião, mas ele volta até os últimos graus de Libra. O grau que ele fica início de retrogradação é o grau 8 de Escorpião, e finaliza em Libra, não vi o último grau, mas enfim, ele começa no grau 8, então se você tem de 8 para trás, coisas importantes, Escorpião, meu bem, se prepara, tá? Então, como é que o Vênus traz, né? O Vênus planeta, mas a Vênus que as pessoas sempre trazem uma visão feminina da Vênus em relação à deusa Vênus da mitologia, né? Afeta, ela vai essa afetação na vida pessoal dentro dos relacionamentos, tá? Relacionamentos afetivos, mas não só afetivos, qualquer tipo de relacionamento com família, com os amigos, até no convívio de trabalho também, social, relacionamentos como um todo, tá? Relacionamentos, finanças pessoais, a Vênus rege finanças pessoais, porque é regente de touro, a Vênus rege touro e Libra. Touro fala de finanças pessoais, então vai mexer também com as finanças pessoais. Então ela traz uma reflexão também sobre a nossa questão de como nós estamos vendo o nosso alto valor. Também isso vai estar em xeque. E quando a gente fala de Vênus, a gente também traz a questão do feminino forte. Então ela traz, talvez nesse período de retrogradação, questões que envolvam a fragilização do feminino. Pode ser que apareçam coisas na mídia que envolvam esse tema, tá? E uma outra questão também é ex-parceiros que podem voltar nesse período, tá, gente? Como é que fala? Algumas pessoas chamam de os falecidos vão voltar nesse período, porque tem essa energia chama, né? Chama, e se você estiver vibrando nisso, então pode ser que alguns ex do passado voltem, né? Dos túmulos voltem para vocês, aparecendo aí do nada, do Neida, oi sumida, oi sumido, enfim. Agora também é provável que as relações que não estejam muito bem consolidadas aconteçam o seguinte, separações. Na última vez que a Vênus esteve retrógrada, a gente teve separações de algumas pessoas conhecidas da mídia, entre elas foi até a Sandy e o marido dela, que eu não lembro o nome do ex-marido dela, né? Nesse período da Vênus retrógrada, naquele momento eles separaram. Então, ele pode trazer alguns movimentos de separações
de casais aí, tá? Como ela vai estar retrógrada em Escorpião, Escorpião na astrologia rege a casa 8, né? Então ela fala muito da questão de herança, fala muito da questão do espiritual, mas também fala da dinheiros que vêm de fora, de outros, heranças, bens, né? Dos bens partilhados, fala de partilhas de bens, fala também da questão da intimidade sexual. Então, é possível que existam dificuldades, ou que seja necessário revisões nestes aspectos que eu falei, tá bom? Quem tem, atenção para quem tem a Vênus na casa 5 e casa 7, observem, porque nesse momento de retrogradação da Vênus, ainda mais se a sua Vênus estiver na 5 e na 7, em Escorpião, você passará por catarses profundas dentro dos relacionamentos, tá, gente? Relacionamentos, quem tem Vênus na casa 5 e na casa 7, e ainda mais em Escorpião, nessas casas, cuidado para não ter tanta remexida no relacionamento que não venha a romper. Se não é o que vocês querem, estejam vigilantes a isso, tá? Bom, há uma coisa que eu quero trazer de observação sobre essa energia também, é que tanto a Vênus quanto Mercúrio estarão retrógrados no mesmo período temporal, tá? E também no mesmo signo. Gente, isso é muito significativo. Vai mexer muito com as comunicações, a forma de vocês comunicar, as comunicações estarão entrucadas. Então, se você quiser fazer DR, deixa para passar esse período. Não faz nesse momento não, porque não vai dar bom. Não vai dar bom. Mas uma coisa que eu queria destacar em relação às finanças também, tenha muito cuidado, as fake news vão aumentar, vai ter muitas tentativas de golpes virtuais, tenham cuidado com as finanças para não cair em golpes, tá? E uma outra questão que eu acho que é a mais importante para o Brasil, que vai cair justamente no período do segundo turno das eleições. Então, e o nosso atual presidente, ele é escorpião, só o escorpião, se eu não estou enganado, então vai mexer muito também com o atual presidente, mas vai trazer essa energia muito de revisão, tá? E cuidado para não cair em fake news, para não cair em ilusão, para não fazerem escolhas equivocadas. Por favor, gente, nosso futuro depende de todos nós, das nossas escolhas na urna, tá? É possível também que a gente tenha influência, como a gente já sentiu essa energia, né, dos Estados Unidos na Venezuela, não é à toa, isso também vai influenciar de alguma forma nossas eleições lá no final do ano. Então, pessoal, vamos estar atentos, porque esse ano ele é um ano crucial para a humanidade, para nós brasileiros também, porque impacta aí no nosso novo líder daqui aos próximos 4 anos, e essa energia, ela está um pouco entrucada dentro desse período, a gente tem que estar muito em alerta para saber escolher, fazer uma boa escolha, tá? Certo, pessoal? O que vocês estão achando? Eu vou ouvir um pouco vocês, porque eu estou precisando tomar uma água. Alguém quiser falar alguma coisa, fala alguma coisa. Está fazendo sentido? O que vocês acham? Nossa, precisava molhar a garganta aqui. Muita coisa esse ano, né? Mas vamos lá, porque eu não quero que demore muito essa live. Vamos falar um pouco dos eclipses agora, né? Então, todo ano a gente tem 4 eclipses, tá, gente? Não é aleatório isso, existe um porquê. O eclipse, ele é marcado pela movimentação dos nodos lunares. Os nodos lunares não são planetas, são pontos matemáticos que são calculados, né? Atualmente os nodos estão no eixo Virgem e Peixes, tá? Mas esse ano a gente vai ter o início dos nodos tocando ali o eixo Leão e Aquário. Isso é muito característico, muito forte, muito importante também. Por quê? Porque a gente, diante de tudo que eu já falei, que a gente vai ter esse ano, Plutão está em Aquário. E como eu falei lá, quando eu falei de Plutão, Plutão ele traz essa energia de revolução, né? Mudanças muito profundas nas estruturas sociais. Então, esses eclipses, eles vão ser marcadores dessas transformações iniciais dentro desse período de Plutão em Aquário, e
Lembrando que essa energia de cada eclipse, ela reverbera por 6 meses, né? Ela pode durar por 6 meses, até o próximo eclipse. Então, antes de falar das datas dos eclipses e de como é que vai ser, eu vou pedir para vocês fazerem a seguinte reflexão. O que ocorreu dentro desse período na minha vida no ano de 2025, quando aconteceram os eclipses, que foi em fevereiro, março, o primeiro semestre de 2025, e o segundo semestre, que é o que vai estar mais forte para a gente, agosto e setembro, né? O último eclipse que teve foi em setembro, se eu não me engano, foi no dia 7 de setembro, inclusive, caiu em cima do Sol do Brasil, tá? Brasil, lembrando que o Brasil é um país virginiano, né? De Sol em Virgem, porque é 7 de setembro. Então, eu acho que, se eu não me engano, foi um eclipse lunar. Onde você tem Virgem na sua casa, qual a casa de Virgem, o que ela fala, certo? No meu mapa, dando esse exemplo, ele cai na casa 6, né? Casa 5 e 6. Então, eu tive questões de saúde bem complicadinhas e interessantes nesse período. Mas o que acontece? O que aconteceu na sua vida nesse período? Nesse primeiro semestre, a gente tem fechamentos com os primeiros eclipses, tá? Então, os eclipses, eles são temidos desde a antiguidade. Os antigos não entendiam o que era esse fenômeno astronômico e achavam que era uma forma dos deuses se comunicarem com a humanidade, tinham medo. Então, geralmente, as energias do eclipse, elas devem reverberar por 6 meses e a gente pode sentir de várias formas. Primeira coisa, para você entender como que ela vai te atingir e de que forma, para você estar mais consciente, né? Saber em qual casa da sua mandala astrológica vai cair esse eclipse, tá? Além disso, dentro de um coletivo, ele vai trazer uma baixa de vitalidade, principalmente para as pessoas que têm mais forte no mapa esses signos que sofrerão os eclipses, tá? E outra coisa também nesse período, principalmente nos dias mais próximos ao eclipse, não se exponha tanto. Evite a exposição, porque os eclipses, eles são uma energia tão forte de catarse, transformação, que ele pode trazer um certo caos, que a gente não tem como prever, tá? Então é bom você se resguardar. Fica a dica, tá? Então vamos lá, quais são as datas dos eclipses? Primeiro, o eclipse vai cair no dia 17 de fevereiro de 2026 e vai acontecer em Aquário, no grau 28 de Aquário. Vai ser um eclipse solar em Aquário, tá? Então, interessante, esse eclipse vai ser muito forte, porque primeiro, ele já vai estar tocando o eixo de Plutão. E 2 dias depois do eclipse, que vai ser dia 17, 2 dias depois a gente vai ter uma conjunção raríssima de Netuno e Saturno em Áries, tá, gente? Essa conjunção, eu vou falar dela no final do vídeo, ela é raríssima, nessa condição de estar em Áries, né, com a movimentação que a gente tem dos planetas. Além disso, como ela pega os últimos graus, ela vai fazer quadratura para os signos fixos de Escorpião e Touro, tá? Oposição a Leão, então vai pegar em cheio os signos fixos, tá? E ela vai fazer uma quadratura não exata, mas próxima, por proximidade, à estrela maligna Caput-Algol, tá? Então, é um eclipse que eu diria que vai trazer alguma coisa muito forte de catarse dentro da coletividade para a humanidade. Não sei se pode ser um acirramento dos conflitos que a gente já está vendo no mundo em relação a guerras, mas é bom a gente estar em alerta, porque ela vai, de alguma forma, reverberar, assim na Terra como no céu, vai reverberar na humanidade. Então, a gente precisa ver, lembrando que essa energia, ela reverbera por 6 meses. Pode ser que não aconteça no período exato desse eclipse, mas até o próximo eclipse nesse eixo, essa energia vai estar ativada, tá? Então, tá vendo que não tá fácil, né? O próximo vai ser no dia 3 de março de 2026, que vai ser um eclipse total lunar, em Virgem, no grau 12 de Virgem. Então, olha lá no seu mapa, o que você tem em Virgem, se tem alguma coisa nesse grau exato ou mais próximo, vai ser mais fortemente impactado e mexido,
tá? Ele vai ser visível no leste da Europa, na Ásia, na América do Sul, na Austrália. Então, Virgem, ele fala basicamente, se eu for falar da astrologia natural, da casa 6, que fala de saúde, da rotina, relações de trabalho, rotina do dia a dia. Pode ser que coisas aconteçam que mude isso dentro da tua individualidade, mas olha para o teu mapa para saber onde é que essa casa de Virgem pega, tá? Porque é essa casa que vai estar em pauta, mas de uma forma mais macro, ela trabalha essa questão de saúde. Então, pode ser que apareça algum vírus, ou vírus que já estão aparecendo aí, né, algumas novas cepas, elas fiquem mais fortes e se disseminem com mais força nesse período, tá? Então, também é um momento da gente ficar mais observador e se resguardar mais. No segundo semestre, a gente tem um eclipse no dia 12 de agosto de 2026, que também vai pegar o eixo Aquário-Leão, só que esse eclipse vai ser em Leão, e, gente, esse eclipse vai ser muito forte, porque é um eclipse solar total. No grau 20 de Leão, quem tem Leão ali, tá... Eu mesma tô no salto, eu tenho um monte de coisa em Leão. Ai, meu Deus. Vai ser visível na Europa, tá? E ele não é visível na Europa desde 1999, que a gente não tem um eclipse nesse eixo total, que é visível assim na Europa. Então, olha só que forte essa energia, tá? E ele vai estar em conjunção com... Vai estar próximo, né? Não vai estar em conjunção exata, não. Ele vai estar próximo já com a energia de Júpiter ali, dentro de Leão. Então, vai estar ampliando essa energia do Plutão, tá? Essa energia do Plutão, do eclipse, ela vai estar amplificada, porque a gente vai ter também Júpiter dentro de Leão já. Então, ela vai estar extremamente forte. E o que isso traz? Ela amplifica a pauta de Leão e Aquário. Então, é essa disputa mais acirrada por poder, tá? Relações de poder. A gente pode ver mais golpes de Estado, crises de governo, quedas de poder, quedas de lideranças, artistas, pessoas de grande visão midiáticas, elas podem sofrer alguma situação, serem desmascaradas, porque Plutão também desmascara, né? Pode ser que grandes questões de corrupção apareçam, eu não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo, tá? No mundo, questões venham à tona, grandes escândalos envolvendo pessoas famosas, tudo isso vai estar aí em pauta. Então, assim, quedas de liderança, pode ser até morte física, tá, gente? Pessoas que vão partir de arrasto para cima lá, como fala. Onde que ele vai ser visível? Europa, norte da África, parte da América do Norte, tá? E onde ele é visível é onde essa energia é mais forte, certo? Em 28 de agosto, a gente vai ter também a finalização do ciclo de 2025 do eixo do eclipse lunar parcial em Peixes. Então, isso vai acontecer no grau 4. Esse eclipse, ele vai estar fazendo quadratura com Urano, então ele também é um pouco imprevisível, traz uma energia de desestruturação forte, tá? E ele vai ser visível no Brasil e nas Américas. Isso me preocupa muito, porque já vai estar em pauta as eleições, vai estar já o pessoal fazendo campanha, os partidos, e me preocupa muito porque a gente vai pegar esse período crítico, energético no céu aí, como eu já falei, tá? Bom, o primeiro semestre de 2026, ele é um primeiro semestre muito agitado energeticamente, ele traz essas mudanças drásticas de planetas, então a gente vai ter muita coisa de instabilidade dentro do coletivo nesse primeiro semestre, tá? Para o Brasil, o segundo semestre também não tá fácil, tá? Como eu falei agora, os eclipses vão pegar bem essa parte, inclusive o segundo turno das eleições, então a gente tem que estar muito atento, tá? A gente vai ter muita mudança, eu não consigo trazer exatamente as mudanças, porque exatamente o que vai acontecer, fulano de tal vai pegar fulano de tal, vai ter uma queda de estado ali, vai ter... Não, por quê? Porque a gente está num jogo de tabuleiro, né? Energético, e aí vai depender do livre-arbítrio,
da vibração coletiva. Então é muito importante a gente estar vigilante para as nossas vibrações individualmente, porque elas contribuem para o coletivo, para a gente não cair no efeito manada, como eu falei aqui no início do vídeo, tá? Mas para fechar a live, tem mais 2 pontos que eu acho importante destacar aqui, que eu já até comentei um pouquinho sobre eles. Dia 20 de fevereiro de 2026, a gente vai ter a conjunção rara, que eu falei, de Saturno e Netuno, já em Áries, no grau 0 e 45 minutos de Áries, tá? Isso é o início de um novo ciclo, de mais 36 anos, né? Então, é como se fosse um fim de uma era. Traz aí algo novo, disruptivo para a humanidade. A gente está no ano 1, né? 2026 é o ano 1. Eu vou fazer uma live falando só dessa energia do ano 1, falando da regência de Marte. E se der, eu falo na mesma live dos arcanos, trazendo o tarô, né? Para esse ano. Se não, eu faço uma outra live só para falar dos arcanos do tarô, para não ficar grande, né? Mas, gente, é muita coisa, é um ano muito especial, que se você estiver conectado e consciente, você vai trazer muitas mudanças para a sua vida nos próximos 9 anos, né? Que vai reverberar até os próximos 9 anos. Um outro ponto importante para fechar de astrologia é a mudança de Quiron. Quiron hoje ele está em Áries, ele vai sair de Áries, vai entrar em Touro, vai ficar retrógrado, volta para Áries. E em 2027 ele entra em definitivo em Touro, tá? Então, quem é Quiron? Quiron é um asteroide e ele fala dentro da mitologia grega do curador ferido, né? O curador ferido, Quiron era um centauro, ele era um mestre, e era um mestre de Hércules, né? Trazendo essa questão da mitologia, ele sofreu uma ferida que não cicatrizava, não vou entrar em detalhes, porque isso é uma questão para uma outra live, né? E ele traz justamente essa coisa da ferida que nunca cicatriza e os processos de curas profundos que nós precisamos viver nessa experiência humana que estamos aqui vivendo. Então, ele está saindo de Áries, que fala de algumas questões, e depois vai entrar em Touro. Então, esse é um tema para uma live só para falar disso, que eu não vou falar agora, mas eu estou trazendo só esse alerta, que muitas pessoas não estão falando disso. E um marcador kármico dentro do mapa, e é muito importante a gente olhar para o Quiron também, sabe? Porque o Quiron traz aprendizados profundos, certo? Então, para concluir a nossa live, eu quero ouvir um pouco vocês, né? Quem quiser falar. Oi, Verônica, seja bem-vinda. Muito obrigada pela participação de vocês. Seja bem-vinda de Natal, do Rio Grande do Norte. Muito bom. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Quem está vendo essa live, se inscreva se gostar. Vai ter mais live esse ano. Eu quero fazer mais lives. E também vai ter os vídeos, ainda tá saindo os vídeos de previsões dos signos, tá, gente? Muito profundas previsões. As leituras, elas são leituras intuitivas e canalizadas, né? Então, eu acho que sempre tem uma mensagem ali que pode ser para você. Então, é isso. Para fechar aqui, é importante a gente, então, como dica que eu dou para vocês, de repente fazer um exercício de afastamento e desintoxicação das mídias durante esse período desse ano, porque a gente vai ter muita coisa, muita fake news, a gente vai ser atropelado de informações que são falsas, mentirosas, então a gente precisa se preservar a nossa individualidade. Então, fazer o exercício do silêncio também é importante, buscar meditar, e refazer as nossas reflexões sobre tudo que eu falei aqui, sabe? Buscar o nosso encontro com o nosso eu, com a nossa essência. Por quê? Porque o mundo vai estar entorpecido com essa energia de Netuno em Áries, com essa coisa do fanatismo, do efeito manada. Então é muito importante a gente fazer esse exercício de se afastar, de olhar, ter esse olhar de fora e buscar o silêncio. Ouvir a nossa essência, sabe, gente?
reencontrar o que realmente é essencial para nós. Eu acho que essa é a dica que eu dou para esse ano, né? Mais que tudo, é a gente saber reconhecer quem somos, né? E fazer a seguinte reflexão: a quem o caos beneficia, né? Porque vamos viver momentos caóticos, com toda essa mudança energética que a gente vai estar vivendo aí. Então, a reflexão que fica aí: a quem o caos beneficia, tá? E como dica, o afastamento, a desintoxicação das mídias e o silêncio, para nos reencontrarmos e sabermos quem somos diante de tudo isso. Não deixar que o macrocosmo, o caos do macrocosmo, que eu falei isso ontem com uma amiga minha, não permita que o caos que está no macrocosmo atropele, interfira no teu microcosmo, entende? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. O pessoal quiser tirar mais alguma dúvida, eu vou deixar esses últimos minutos para esse momento. Agradeço a participação de todos que estiveram aqui comigo. Esse vídeo vai ficar no canal, existe um tempo aí que a plataforma ela precisa para regularizar o vídeo, enfim, para até que ele fique estável e suba em definitivo, mas até o final do dia ele já está aí para vocês, se quiser rever também, salvar, para ver ao final do ano, até ao longo do ano, né? E vamos ter mais lives, as próximas lives que vai falar da energia do ano 1, da regência de Marte também, que ele traz essa energia ainda mais de agressividade, de belicosidade mais forte ainda para esse ano. Vou fazer uma live só sobre isso e sobre os arcanos do tarô, falando o que cada arquétipo traz, porque esse ano a gente pode considerar 2 arcanos maiores para esse ano. Então eu vou gravar, fiquem atentos, vou colocar lá no Insta, que é o mesmo nome do canal, Consciência Ramsar. O dia que eu vou fazer não vai demorar muito não, acho que ainda essa semana eu devo marcar essa live, e também aqui na comunidade do canal, tá, gente? É isso. Muito obrigada mais uma vez. Gratidão. Nos vemos nos próximos vídeos. Beijos de luz e até a próxima. Como é que faz?